Até agora a gente falou das leis de Newton, mas a gente não incluiu força de atrito. E, evidentemente, no nosso dia a dia, né, se a gente quer descrever situações físicas reais, ou pelo menos um pouco mais próximo da realidade do que situações completamente idealizadas, a gente sabe que atrito é uma coisa importante que está presente em quase tudo. Então, vamos começar a falar de como a gente inclui atrito no equacionamento de leis de Newton, né? E por que é importante como a gente calcula essas coisas, né? Quais consequências vão aparecer para nós. Então, lembrem o seguinte, vamos começar fazendo um pequeno exemplo de situações em que a gente consegue identificar que existe atrito no nosso dia a dia. Então, a gente tem o seguinte. Imaginem que a gente tem um caixote aqui. E aí a gente viu, primeiro, a lei de Newton, a lei da inércia, né? Se a gente está numa superfície horizontal, completamente sem atrito, e esse objeto aqui, seja lá o que for, ele tem alguma velocidade inicial, v0, digamos assim, o que vai acontecer com ele é que ele vai continuar se deslocando indefinidamente, sempre com a mesma velocidade v0, ou seja, vai executar um movimento retilíneo uniforme. É isso que nos diz a primeira lei de Newton, né? Agora, se a gente for pensar no que acontece na realidade, no nosso dia a dia, a maioria das coisas com as quais a gente lida, a gente não pode desprezar o atrito. Existem até algumas situações em que o atrito pode ser desconsiderado, mas de resto a gente precisa levar ele em conta. Então, uma coisa que acontece se a gente colocar algum objeto deslizando sobre uma superfície, então com alguma velocidade inicial v0, o que a gente vai observar na realidade, existindo atrito, é que essa coisa vai desacelerar, em algum momento ela vai atingir o repouso, ela vai parar. Se ela desacelerou, o que isso significa? Né? Que existia, enquanto estava acontecendo esse deslocamento aqui, existia alguma aceleração que tinha sentido oposto ao da velocidade, né? E a gente sabe, aí aplicando segundo a lei de Newton, né, se existe aceleração, então a gente sabe que existe força resultante. Se a gente for olhar as forças que atuam aqui, a gente sabe que tem forças verticais aqui, né? Tem a força gravitacional, que age para baixo, tem a força normal, que age para cima, mas a gente sabe que elas se cancelam também, são uma superfície plana, horizontal, essa coisa não vai acelerar nem para cima nem para baixo. E a gente sabe que a força resultante que existia aqui devia ser uma força horizontal aqui para a esquerda, nesse caso também, porque a aceleração estava para a esquerda. Então, que força pode ser essa? Bom, se a gente for parar para pensar e o que a gente vai conseguir identificar, isso deve ser algum tipo de força de atrito. E vejam essa força aqui, nesse caso ela existe enquanto esse objeto está deslizando, enquanto ele está sendo deslocado aqui sobre essa superfície. Por isso, por acontecer durante esse deslizamento, tá, enquanto existe o movimento, essa força de atrito é chamada de força de atrito cinética. Tá? Então, FAC significa força de atrito cinética. E esse é um exemplo de como a gente percebe o atrito no nosso dia a dia. Outros exemplos bastante simples e comuns que a gente pode observar também são o seguinte: imaginem que vocês de novo têm um objeto sobre uma superfície horizontal, aqui, plana, e a gente começa a colocar alguma força nesse objeto, buscando deslocar ele, tentando fazer esse objeto deslizar sobre essa superfície. E uma coisa que pode acontecer é que a gente vai lá, faz força para fazer esse objeto deslizar, e a gente observa que ele não desliza, ele não se move, ele continua parado, em repouso. Então, vou botar aqui
uma velocidade nula. Agora, se a gente for olhar isso do ponto de vista de leis de Newton, se a velocidade é nula e permanece, né, constante, zero, constante, a gente sabe que a força resultante sobre esse objeto tem que ser nula também, porque não tem aceleração, força resultante nula. Só que agora a gente tem uma força sendo aplicada para a direita. Então, qual deve ser a nossa conclusão, né? Acreditando que as leis de Newton são válidas, que tem que existir uma força exatamente igual e oposta para a esquerda. E essa força é uma força de atrito também, só que nesse caso é uma força de atrito estático, tá? Porque não existe deslizamento dessa coisa. E essa força de atrito estático é a responsável por manter esse objeto em repouso, mesmo que a gente aplique alguma força lateral, né, horizontal. Né? Mais um exemplo de uma coisa que a gente pode observar também, sem grande dificuldade, é o seguinte: digamos que agora a gente colocou esse objeto deslizando e a gente observa o seguinte, que se a gente coloca alguma força, então um valor específico de força, que vai depender do objeto, da superfície onde ele está, a gente consegue, aplicando um valor correto de força, manter esse objeto se deslocando com uma velocidade constante aqui para frente. E qual é a nossa conclusão, também olhando isso do ponto de vista das leis de Newton, é que se a velocidade é constante, a aceleração é nula, portanto a força resultante tem que ser nula também. Ou seja, de novo a gente deve ter aqui alguma força horizontal, que nesse caso é de novo uma força de atrito cinética. Por quê? Porque está ocorrendo deslizamento também. Tá? Então, isso são algumas situações em que a gente observa atrito no nosso dia a dia e que a gente precisa incluir essas coisas para ter uma descrição mais correta, mais próxima do que a gente observa realmente na natureza, no nosso mundo. Então, quando a gente fala de atrito, a gente deve sempre lembrar o seguinte, tá? O atrito, ele vai aparecer para a gente como uma força, tá? E que se opõe ao deslizamento ou a tentativa de deslizamento entre superfícies. Tá? Então, alguns detalhes aqui que são importantes da gente comentar. Primeira coisa, quando a gente fala de atrito, na verdade o atrito é uma coisa que acontece entre superfícies. Tá? Muitas vezes a gente acaba falando por praticidade ou por simplicidade do atrito do chão, ou atrito da roupa, ou atrito de algum objeto. E apesar de muitas vezes isso ser dito, isso não é completamente correto. Tá? O mais correto é dizer o atrito entre alguma coisa e outra coisa, ou seja, entre duas superfícies diferentes. Então, por exemplo, entre a cadeira e o chão, entre o copo e a mesa, entre a roupa e o corpo, ou seja lá o que for, entre o sapato e o solo. Então, o atrito é sempre uma propriedade que envolve duas coisas, tá? Então, precisa das duas superfícies que estão ali se atritando. Ele não é propriedade de uma coisa só. Por quê? Bom, porque o que acontece é o seguinte, se a gente pegar, imaginem uma superfície que vai permanecer a mesma. Então, por exemplo, o chão da casa de vocês, da sala de vocês. Que pode ser um chão de madeira ou cerâmica, seja lá o que for. E aí vocês pegam alguma coisa, algum objeto e colocam sobre essa superfície, sobre o chão, e começam a empurrar ele de forma que ele deslize. E aí, quando vocês fizerem isso, vocês poderiam, por exemplo, medir a força necessária para manter esse objeto andando com velocidade constante. E a partir disso, vocês poderiam descobrir o valor característico do atrito entre essas superfícies. E a gente vai ver que esses valores característicos são dados por coeficientes de atrito. Um coeficiente de atrito estático e outro que vai ser um coeficiente de atrito cinético. O que pode acontecer é o seguinte, aí vocês pegam um objeto e põem sobre essa superfície, sobre o chão, por exemplo, e vão lá e empurram ele, e vocês notam que ele vai ter algum valor de atrito característico entre esse objeto e a superfície. E aí vocês mantêm o mesmo chão, né, mesmo local,
Só que vocês trocam o objeto agora, vocês pegam um objeto diferente, feito, digamos, por um material diferente. E aí vocês vão lá, colocam esse outro objeto no mesmo chão e fazem o mesmo teste, a mesma experiência de empurrar e fazer ele deslizar, e aí medem qual é o atrito característico entre as superfícies. E aí vocês vão notar que muito provavelmente vocês vão encontrar um valor diferente, tá? Porque o chão continuou o mesmo, então as propriedades dessa superfície do chão continuam iguais, mas vocês mudaram o outro objeto. E aí, como o atrito é uma coisa que depende da relação entre as superfícies, entre esses objetos diferentes, então vocês mudaram o atrito, tá? Então, por isso que a gente diz que o atrito é uma propriedade de uma coisa com outra, tá? Então, sempre se fala, a maneira correta é dizer o atrito entre um objeto e outro, entre uma superfície e outra. E aí a palavra-chave que vocês têm que perceber é essa aqui que eu destaquei, é deslizamento, tá? Então, a gente sempre tem que cuidar se existe deslizamento ou tentativa de deslizamento. Se existir isso, vai existir atrito, né? E se houver deslizamento, o atrito vai ser cinético. Se não houver deslizamento, se houver só a tentativa, o atrito vai ser estático, tá? E aqui a gente vai também passar por cima de uma outra coisa que a gente não vai ter tempo de ver, né, porque também é uma coisa que exigiria um pouco mais de tempo e detalhe, que é a questão de rodas, tá? Porque quando a gente estiver falando de atrito, a gente sempre vai estar falando de alguma coisa deslizando sobre a outra e a gente vai ignorar uma coisa como uma roda, né? Porque se vocês pararem para pensar, na verdade, o que acontece com uma roda é que no ponto de contato aqui da roda com o solo, essa roda ela está instantaneamente parada aqui no ponto de contato. Tá? Então, quando tem rolamento, quando tem roda, por exemplo, esse ponto de contato aqui a gente considera que, na verdade, seja atrito estático, apesar de existir movimento. Tá? Então, sempre vocês têm que cuidar quando usarem a palavra movimento, quando a gente se refere ao atrito, dizer que, por exemplo, o atrito se opõe ao movimento, ou tentativa de movimento, que é uma coisa que é possível de dizer, a gente sempre tem que ter o cuidado de entender o que significa movimento, porque é possível ter movimento com atrito estático, tá? Enquanto que se tiver deslizamento, aí o atrito é obrigatoriamente cinético. Só mais um exemplo, então, de uma situação de atrito, né? É se a gente tiver, por exemplo, uma pessoa caminhando. Então, o que acontece quando uma pessoa caminha, né? É o seguinte, imaginem vocês caminhando, vocês têm um pé de apoio. Se vocês pararem para pensar, o que vocês fazem com o pé de apoio de vocês é empurrar o chão para trás, né? Ou seja, na verdade, vocês estão exercendo uma força para trás sobre o solo, sobre a superfície que vocês estão caminhando. E o que acontece com vocês é que o chão ele responde aqui, né, com uma força que é para frente. E essa força para frente que atua no pé de vocês, que acontece ali entre as superfícies, né, do tênis ou sapato que vocês estejam usando e o chão, na verdade é uma força de atrito estático também, porque não existe deslizamento de novo, tá? E aí vejam aqui é um exemplo de o atrito funcionando para uma coisa que é boa para nós. Muitas vezes a gente pensa no atrito como uma coisa simplesmente danosa, que a gente quer eliminar completamente do mundo, mas se vocês forem parar para pensar, se não existisse atrito, a gente não poderia nem caminhar. Tá? Não teria como se manter em pé sobre superfície nenhuma. A gente, quando tentasse andar, a gente ia escorregar e acabar caindo. Se vocês forem parar para pensar, outra coisa, por exemplo, um nó, qualquer nó que vocês deem, ele é mantido, esse nó, por forças de atrito que existem ali no nó, né? Numa corda, seja lá onde for um elástico, existem forças de atritos ali que mantêm esse nó. Se não existisse força de atrito, todos os nós do mundo iam se desfazer, na verdade, todos os tecidos do mundo iam se desfazer, tá? A gente não teria nem roupa para usar. Então vejam que o atrito pode ter utilidades, tá? Na maioria das vezes a gente quer eliminar muito o atrito, por exemplo, se vocês estiverem falando de um motor, né, um motor operando, a gente quer
ter o mínimo de atrito possível entre as partes do motor. Mas, ao mesmo tempo, se a gente quer ter um carro que possa andar, né, a gente precisa de atrito entre os pneus do carro e a estrada, né, porque se não tiver atrito, o carro vai deslizar e a gente não vai conseguir nem controlar ele. Tá? Então, se não houvesse atrito nenhum, nosso mundo seria muito diferente do que a gente conhece. Tá?